O Senhor fez conhecer seu poder salvador perante as nações. Salmo 97. Um bom dia. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Recorramos sempre à poderosa intercessão de Maria Santíssima, nossa mãe, e de São José, o justo. Certamente, o poder salvador de Deus pode ser manifestado a partir da própria criação, mas também nós, enquanto seguidores de Cristo, aqueles que acreditam em Deus, podemos, a partir de nosso testemunho e nossa fé, manifestar o poder de Deus. E isso pode ser feito de várias formas. O início é a obediência. E no que diz respeito à obediência, muitas vezes nós ficamos esperando ser obediente para ter alguma bênção ou alegria. Mas jamais se esqueçam, a obediência já é a bênção, pois pela obediência nós evitamos muito daquilo que pode futuramente nos causar descontentamento. Na primeira leitura de hoje, em Atos 18, do versículo 1 ao 8, temos Paulo pregando o evangelho em Corinto. É uma cidade importante do Império Romano, conhecido por sua riqueza, comércio e diversidade cultural. E no contexto religioso, Corinto era famosa por seus templos dedicados a várias divindades, incluindo o culto a Afrodite, a deusa do amor. E Paulo chega a Corinto depois de passar algum tempo em Atenas, onde teve um impacto limitado em sua pregação. Em Corinto, ele se estabelece e trabalha com Áquila e Priscila, um casal de judeus convertidos ao cristianismo. Paulo trabalhava com eles na fabricação de tendas, o que lhe dá um meio de sustento enquanto ele prega o evangelho. E no contexto da leitura, Paulo encontra resistência e oposição dos judeus locais, que se recusam a aceitar sua mensagem sobre Jesus como Messias. No entanto, ele continua a pregar com ousadia e determinação. Então vejamos bem, ele continua na ousadia e na determinação, pois ele é obediente, concentrando-se em levar o evangelho aos gentios. Lucas, o autor de Atos, destaca que muitos coríntios creram e foram batizados, incluindo Crispo, o líder da sinagoga judaica. E o interessante é ver que Paulo não está sozinho. Se nós pegarmos no relato de Lucas sobre o início da missão de Paulo na cidade de Corinto, alguns anos mais tarde, ao escrever à igreja em Corinto, o que ele diz? Vim ter convosco com fraqueza, com medo e com muito tremor. Ele claramente achou a perspectiva de pregar o evangelho na cidade de Corinto muito assustadora. E no contexto de ter Áquila e Priscila como apoio, no momento de grande fraqueza e vulnerabilidade, Paulo encontrou apoio neste casal. Isso nos mostra como todos precisamos do apoio um dos outros ao tentarmos viver nosso chamado batismal da melhor maneira possível. E no contexto do evangelho de hoje, em João 16, do versículo 16 ao 20, quando Jesus diz: pouco tempo ainda e já não me vereis. E outra vez, pouco tempo e me vereis de novo. Alguns dos seus discípulos disseram entre si: o que significa o que ele está dizendo? Os discípulos estão entre si, ou seja, eles não estão sozinhos. Por mais que o momento poderia ser de grande dúvida e questionamentos, eles estão juntos. Pode ter o início de ideia de confusão dos discípulos. Eles perguntam entre si: existe essa possibilidade de compartilhar? É a dúvida. Em pouco tempo os discípulos não o verão, mas em pouco tempo o verão. À luz do que aconteceu posteriormente, entendemos que o primeiro curto período de tempo refere-se ao tempo entre a última ceia e a morte de Jesus na cruz. Depois
disso, dentro de pouco tempo vocês não me verão mais. E o segundo curto período de tempo refere-se ao curto espaço de tempo entre a morte de Jesus e sua ressurreição. Então, pouco tempo depois, vocês me verão novamente. Jesus está realmente falando sobre dois tipos diferentes de visão aqui. Depois de Jesus ter sido crucificado, os seus discípulos não o verão mais da forma como o viram durante o seu ministério terreno. No entanto, depois que ele ressuscitar dentre os mortos, eles o verão de uma maneira diferente, com olhos diferentes, com os olhos da fé. E é assim que vemos Jesus hoje. Nós o vemos com os olhos da fé. Nós o reconhecemos na sua palavra, na Eucaristia, uns nos outros, nos nossos corações. O Senhor que esteve presente aos seus discípulos na noite da última ceia, dizia-lhes e a todos nós que estaria presente diante deles de uma forma diferente, como resultado da sua morte e ressurreição e da vinda do Espírito Santo. O Senhor está presente hoje para nós, e são os olhos da fé que permitem vê-lo e reconhecê-lo. Jesus, manso e humilde de coração, fazei em nosso coração semelhante ao vosso.